Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Bom, provavelmente eu sou só mais uma das pessoas tagarelando a respeito do assunto, mas acho que vale a pena somar esforços diante dessa mídia tão, né? Já não é uma mídia sem escrúpulos, né? A mídia aberta. É uma mídia estúpida mesmo, né? É estúpida, assim, vamos dizer assim, diplomada em estupidez, né? Então, com relação à questão ali da declaração extremamente singela e concreta da ministra Damares Alves, né, que é a responsável aí pela Mulher, Família e Direitos Humanos, nova ministra do governo Bolsonaro, sobre a questão de meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? E os famosos lacradores de esquerda, ou qualquer imbecil que esteja aí na mídia aberta, ganhando milhões para falar porcarias, qual foi a reação deles? A reação, assim como diria o professor Olavo, a reação assim, é sensível. Eles nunca vão pegar, eles nunca vão conseguir inteligir aquilo que não é acessível aos sentidos. Então eles olham lá, a ministra estava vestida de azul, e no entanto ela disse que os meninos vestem azul e os meninas vestem rosa. Mas a questão é a seguinte, né? Acho que não há necessidade de se explicar que foi apenas uma força de expressão, uma metáfora. E ela está se dirigindo justamente àqueles grupinhos, grupelhos, né? Grupelhos sem dignidades, por exemplo, né? Grupelhos sem dignidade, como o LGBT, por exemplo. Para se entender um pouco a pauta do LGBT, eu gostaria de indicar aqui um livro que foi muitas vezes indicado pelo professor Olavo e que faz parte ali dos intelectuais da Escola de Frankfurt, que é o Herbert Marcuse. Escreveu um livro que se chama Eros e Civilização. Ali entra bem essa questão, porque o que ele tenta é, vamos dizer assim, analisando a, as obras de Freud, né, o método freudiano, ele tenta, vamos dizer assim, descaracterizar, colocar, vamos dizer assim, a relação sexual por cima, né, hierarquizar, vamos dizer assim, a sexualidade por cima das relações sexuadas. Vamos dizer assim, uma vez num curso de ética, aqui no Paraná, o professor Olavo explicou muito bem sobre a questão do casamento gay. Ele disse assim, o casamento gay vai ser uma figura de linguagem. Na verdade, ele não existe. Ele estabelece apenas relações sociais e econômicas, não relações reprodutivas. Né? Não existem papéis ali definidos nesse sentido. Mesmo porque ele até cita um termo jurídico em latim que se chama, que diz imitio penis, ou seja, a função do casamento é, em primeiro lugar, a procriação. E ele está baseado na relação sexuada e não sexual. Né? O que o Herbert Marcuse propõe, resumindo assim, na questão ali do livro Eros e Civilização, é que a busca do prazer pela sexualidade, ou seja, usar a sexualidade para se criar cada vez mais fantasias, ou seja, flexibilizar cada vez mais as relações e colocar o prazer e as fantasias acima da função concreta da sexualidade, é a tese central dele ali. E o Herbert Marcuse tem uma grande influência, né? Desde a escola de Frankfurt, passando ali por toda a Revolução Cultural. Né? Então é claro que ele se tenta flexibilizar e, vamos dizer assim, tornar relativos, né? Se relativizar, né? Tornar contingentes as relações concretas, né? Nesse caso em termos de sexualidade. Né? Então, citando aqui também Santo Agostinho, como o professor Lava bem lembrou, toda relação sexual legítima é aquela que deixa em aberto a possibilidade da procriação. Essa deve vir em primeiro lugar. Não quer dizer que a busca de prazer sexual não seja legítima. Mas ultimamente o que a gente vê, eu mesmo pesquiso muito sobre isso também na internet,
a quantidade de sites que existem, onde a sexualidade se torna cada vez mais pervertida, onde as pessoas estão cada vez mais, vamos dizer assim, vomitando as suas perversões, aquelas que deveriam ficar contidas ou deveriam ficar limitadas à imaginação, estão, vamos dizer assim, se concretizando. E isso não está melhorando a situação, né? Ou seja, isso não sei se isso realmente, de fato, está tornando as pessoas mais felizes, né? Porque, como diria também o próprio Viktor Frankl, o prazer é uma coisa fugaz. Quanto mais você tende a querer segurá-lo, né, enfeixá-lo na mão, mais ele foge de você, né? E então não tem como você manter o prazer sexual. O prazer, sobretudo sexual, ele passa muito rápido, né? E vai se criando um poço de insatisfação, um poço sem fundo. Quer dizer, uma coisa tão óbvia disso aí, né? E quando você pesquisa nesses sites de relacionamento onde a sexualidade está em primeiro lugar e as pessoas querem lá estabelecer relações e penetrações de todos os tipos, você vê as pessoas cada vez mais insatisfeitas e cada vez mais se encaminhando por uma espécie de autodestruição, porque vão se estabelecendo também aquela questão dos fetiches, relações sadomasoquistas, né? E tudo isso vai se intensificando e as pessoas vão acreditando, né? Vão caindo como patinhos nessa questão que é para qualquer pessoa que estude, né? Sabe que está em perfeita harmonia, em perfeita articulação com a revolução cultural. Então, e é claro que isso é, na verdade, essas pessoas são verdadeiras, né? Esses sites são verdadeiros laboratórios onde as pessoas estão ali para serem testadas, né? Quem disse que não existe um rastreamento, né? Se rastreia tudo hoje pela internet, né? Quem disse que não há um monitoramento sobre essas atividades? E há, né? Não no sentido de espiar a vida das pessoas, mas de, né, tentar facilitar cada vez mais a intensificação dessas relações, né, dessas, dessa, desses grupos, dessas comunidades que colocam em primeiro lugar o prazer sexual e querem intensificar todo tipo como se todo tipo de relação fosse válido, estivesse repleto de sentido, quando na verdade o que se está é se pervertendo cada vez mais e se encaminhando para uma autodestruição. Muitos grupos são assim. Eu vi isso de perto, meu filho, tá? Então é claro que isso é ruim. Não que não deva existir, você pega lá, sei lá, no tempo ali começa o termo sádico vem de Marquês de Sade, né? Você pega os contos de Marquês de Sade, você vê isso aí, né? Mas como disse o próprio professor Olavo, o Marquês de Sade nunca disse que fazia aquelas coisas por ternura ou por amor. Ele era sádico mesmo. Ele fazia aquilo ali no sentido de perverter mesmo a sexualidade e induzir as pessoas à autodestruição. Uma busca de prazer que é autodestrutiva, né? Mas hoje se quer colocar, se quer, né, dentro da revolução cultural e sobretudo hoje em dia se quer, vamos dizer assim, flexibilizar a coisa a tal ponto que tudo isso se torne, essas coisas, essas relações pervertidas, sexuais pervertidas, se tornem tão decentes quanto as relações, quanto a relação concreta, né? A relação sexual concreta que visa exatamente a procriação. Então, querer hierarquizar as coisas, querer equilibrar coisas que não deveriam se equilibrar, que na verdade são opostas ou que nada tem a ver uma com a outra, ou então querer colocar uma acima da outra, realmente, esse perigo de inversão, né, que tende a estourar a cada momento aqui, nesse sentido, não só aqui no Brasil, no mundo, é claro que isso é uma coisa que não só é uma coisa que é ruim para a vida mesmo dos adultos, mas sobretudo na medida em que se tenta democratizar, por assim dizer, esse tipo de coisa, você pode se abrir esse tipo essas situações, esses fetiches, essas fantasias para o público em geral. E com isso você induzir as crianças a esse tipo de coisa. E é claro que isso é errado. A pessoa pode ter a fantasia que queira. Eu já muitas vezes conversei com um amigo meu psicólogo, ele fala, todo mundo tem fantasia, Paulo. Só que a maior parte das nossas fantasias não são
feitas para serem realizadas, são feitas para se viver apenas na imaginação. Eu também tenho um monte de fetiche e jamais vou ficar vendendo essas porcarias como se fossem uma coisa boa. Ao contrário, né? Dá para se evitar, é bem fácil isso aí. Então é isso, o que a ministra Damares está, ela está se dirigindo a esses grupelhos, né? De gente estúpida que acredita que existem almas femininas presas em corpos masculinos e almas masculinas presas em corpos femininos, né? Quer dizer, vamos dizer assim, você tenta apagar vamos dizer, você tenta flexibilizar um conceito para que aquele dado mais óbvio, né, aquele dado mais imediato, se perca da visão das pessoas e dessa forma se abra a porta para todo tipo de relações, né? E assim você vai destruindo, sobretudo a família e sobretudo a possibilidade não só de se formarem mais famílias, mas de se gerar mais seres humanos, né? Quer dizer assim, como diria Vitor Franco, é a autorrealização colocada acima do dever, né? Daquilo que a realização objetiva de um sentido de vida e não a autorrealização, né? E isso tudo é muito mais fetichista. Então é claro que ela está se referindo a esses grupos, esses papéis. Ela não está querendo dizer que um homem pode estar usando uma camisa vermelha e uma mulher uma camisa azul, vamos dizer assim. Mas essa figura de linguagem, vamos dizer, que toca, que se refere a algo sensível, né? Aquilo que é visível, na verdade, ela quer deixar claro que homem, mulher nasce mulher. E não tem como mudar isso. Por mais que você queira transformar um homem numa mulher, né? Vamos dizer assim, amputando de um membro e procedendo a uma série de transformações químicas, biológicas e hormonais para que ele se torne mulher, ainda assim, todo esse processo ele é tão antinatural que é quase como se fosse um fetiche, né? Também. Um fetiche sexual. Então é claro que está errado, é claro que isso é a não aceitação da realidade, né? É o não querer curvar a sua cabeça para a verdade, e sim querer impor algo para a verdade, querer reinventar as coisas. E isso pode ser perigoso, sobretudo para as pessoas que estão participando disso. Era mais ou menos isso.